Estudo do livro de Apocalipse. No último áudio eu havia completado o estudo do capítulo 13 e dado início e darei início no capítulo 14. Antes de nós passarmos para o capítulo 14, eu quero vislumbrar um quadro que vai ser apresentar com essa situação da nova ordem mundial e da nova ordem mundial religiosa que se implantou pelo falso profeta. Nós temos uma situação a partir de que o anticristo se torna o único a receber adoração, ele e a sua imagem, e quem não adorar a sua imagem vai ser morto. Nós temos um grande problema aqui com as religiões monoteístas, e nós temos as três maiores são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aí nós vamos pintar um quadro, porque é interessante nós vermos essa situação. Religiões politeístas podem aceitar a adoração normal a um novo Deus, para eles não é problema, mas nós temos essas três grandes correntes monoteístas que vão ter problema. O judaísmo, os judeus, nós, pela Apocalipse, nós temos uma noção do que vai acontecer. Eles vão ser perseguidos pelo dragão, conforme o capítulo 12, porque o dragão vai fazer guerra aos filhos da mulher que gerou o filho varão. Ele vai perseguir Israel. Então é claro, os judeus vão ser perseguidos, eles vão encontrar refúgio num lugar no deserto que Deus tem preparado para eles, para sustentar eles nesse período da grande tribulação. Nós sabemos que, segundo Daniel, os sacrifícios e os rituais judaicos no templo vai ser cessado, vai ser cortado pelo anticristo, vai ser proibido. Possivelmente a imagem da besta vai ser colocada no santo dos santos, profanando o santuário, e aí é a abominação desoladora que fala o profeta Daniel e que nosso amado Senhor Jesus Cristo faz alusão no capítulo 24. Os judeus no mundo vão ser perseguidos e mortos. Então, a primeira corrente nós temos uma noção pelo Apocalipse e pelo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo falou. O cristianismo, a segunda corrente, nós também temos uma noção, porque a igreja já está no céu, está raptada. Aqueles que receberem o Senhor Jesus Cristo e guardarem o testemunho do Senhor Jesus Cristo no período da tribulação e da grande tribulação vão ser perseguidos, e se não negarem a fé e perseverarem até o fim, vão ser mortos. Então, tranquilo, não vislumbra outro quadro de se aceitar as relações com Deus estão cortadas, e o anticristo, ele é antideus, anticristo, ele não pode atacar Deus, mas os representantes de Deus ele pode atacar, perseguir, e diz no Apocalipse 13 que vai ser permitido que ele faça guerra aos santos e os vença. Então ele vai se levantar contra todos os santos do Altíssimo e vai matar, perseguir e matar os que perseverarem e não negarem o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então esse quadro se pinta de uma forma tranquila, os dois casos. Agora, nós temos um terceiro caso, que é o islamismo. E aí nós não estamos lidando com simplesmente por um sistema religioso, mas nós estamos lidando com países que são totalmente muçulmanos. Segundo o que eu estudava num livro da Corban, da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Passo Fundo, se diz que o islamismo, possivelmente, se seguir os índices de crescimento religioso que nós temos nesse momento, em 2050, o islamismo vai ter quase o mesmo número de adeptos que o cristianismo. E aí se levanta o seguinte quadro: se seguir o crescimento normal como está crescendo as religiões, essa geração que está se levantando agora, que está surgindo, possivelmente nessa nova geração, depois de 2050,
o islamismo se torne a maior religião em adeptos do mundo, passando o cristianismo. E aí o anticristo tem problema. Se porventura não houver uma brecha de que ele seja um representante de Alá, eu havia falado num áudio, a palavra em espanhol que eu escutei é imã, diz que está escondido, que foi escondido no século 13 depois de Cristo por Alá, e ele vai se manifestar. Se ele não for esse Messias, esse representante de Alá, aí ele vai ter problema, porque nós não estamos falando, eu estou dizendo, não estamos falando com a religião, nós estamos falando com povos inteiros, com nações muçulmanas. E aí se vai pintar o seguinte quadro, que eu acredito que é o que vai acontecer, que Daniel profetiza no capítulo 11, no verso 40, ele diz: e no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. No 44 diz: mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, eu acredito nesse ponto, que ele não vai ser representante nenhum do islamismo, e que ele tenha problemas, como eu havia falado, sempre vai ter oposição, não vai haver um segmento cego, embora que todo mundo esteja maravilhado, mas sempre existem os dissidentes, e eu acredito que esse quadro vai se pintar e vai aparecer. O rei do sul aqui pode ser uma confederação ao sul de Jerusalém. Os países do norte da África são quase todos muçulmanos. Então, quem sabe a confederação de reis do norte, de governos do norte, que venham contra o anticristo, que não aceitem. Não te esquece, Daniel diz, ele é antideus e anticristo, mas ele também é contra tudo que se adora. Ele vai se levantar e vai se engrandecer sobre todo Deus. Então ele vai querer um egoísmo total, ele é egocêntrico, a adoração é só a ele. Ele não vai aceitar a adoração a outro Deus. Então o rei do sul pode ser essa confederação muçulmana do norte da África que vai vir contra, que não vai aceitar essa ordem religiosa mundial. Também fala sobre o rei do norte, e tu sabes, Israel está cercado por países árabes e países ali ao norte que são quase que a sua totalidade são muçulmanos. Então vai haver também oposição do norte e do oriente. Então os países muçulmanos possivelmente eles se unam todos e eles venham contra o anticristo, e ele vai ter uma forte oposição. Então o caminho dele não vai ser um caminho de rosas, ele vai ter dificuldade e ele vai odiar, diz aqui no 44, que ele vai sair com grande furor, e é para destruir e extirpar a muitos. Então ele vai ter dificuldade, muitos países vão cair, porque quando se declarar que ele é o único Deus e que só ele é Deus, ele vai ter oposição, não dos cristãos, porque os cristãos não vão ter essa força, nem dos judeus, porque os judeus vão estar fugindo e guardados por Deus, mas principalmente eu acredito que esse quadro vai se pintar, que os países muçulmanos vão se unir e vão vir contra o anticristo, e ele vai ter dificuldade, e ele vai ter ódio desses países. Esse quadro eu acredito que seja o mais coerente, não sei, a gente está inquirindo, levantando hipóteses, mas eu acredito que esse quadro vai ser um quadro que vai se pintar nesse período. Nós iniciamos o capítulo 14, e aí nós temos uma prévia do fim. João diz: eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai.
Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então aqui vai acontecer algo interessante. Aqui nós temos o que o termo grego diz que a parúsia é a vinda. O rei voltou. O rei havia, na sua primeira vinda, ele veio para sofrer, ele é rejeitado, ele não é aceitado, ele é maltratado, ele é morto. O seu arauto, João Batista, também não foi aceito, foi morto. Mas agora o rei volta. Na primeira, o rei veio como servo sofredor, como o cordeiro para ser morto. Agora ele vem para reinar, e agora ele vem para exercer juízo, e agora ele vem para julgar as nações. E ele, nesse momento, nessa parúsia, tem outra palavra do grego que é a manifestação do cordeiro na sua segunda vinda, e essa palavra é uma palavra, se diz epifaneia, mas é a palavra, não, a pronúncia é diferente, é epifanem, como se fosse mais ou menos assim, essa palavra epifanem, que é essa epifaneia que a gente fala, ela é a aparição, a manifestação, é a parúsia, é a vinda. Então, aqui nós temos a vinda do Cordeiro, o seu retorno, agora para reinar sobre os céus e sobre a terra, implantar o seu reino milenar. Então, ele se encontra sobre o Monte Sião, ele desce e coloca os seus pés sobre o Monte Sião, e se congregam a eles os 144.000 judeus que foram fiéis nesses 7 anos de tribulação. Eles haviam sido marcados nas suas testas com o selo de Deus. No capítulo 7 de Apocalipse, é 12.000 de cada tribo, e eles se congregam no Monte Sião ao Cordeiro. O Cordeiro desce e eles se encontravam na terra pregando, são os evangelistas, eles se chegam ao Cordeiro, e eles estão próximos ao Cordeiro, ao seu rei. Eles foram fiéis, grande parte dos milhões que subiram e que chegaram ao céu, nesse período, é em decorrência do ministério deles. Eles foram fiéis ao Cordeiro, eram as primícias, as primícias compradas da terra para Deus e para o Cordeiro, e eles se unem ao Cordeiro no Monte Sião. No céu há júbilo, há cântico, semelhante quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo toma das mãos do Deus Todo-Poderoso o livro selado. Ali no capítulo 5, se diz que se cantou também um cântico novo, se proclamou no céu a dignidade do Cordeiro, foi dado harpas e foram cantados novos cânticos, e o cântico foi se fortalecendo diante do trono, os anjos ao redor, a terra cantou, mas aqui foi uma glória do Cordeiro que o Pai lhe deu no céu. Agora ele desce e o Pai vai manifestar e mostrar a glória dele sobre o Monte Sião, e se ouve uma voz do céu. E aí João diz: eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Se tu lembrar no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 15, quando João ouve a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele diz que é como a voz de muitas águas. E também Ezequiel, quando ele vê a glória de Deus, o Shekinah de Deus vindo, ele ouve a voz de Deus, e é como a voz de muitas águas. Ezequiel 43, 2, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Então, se ouve, João ouve a voz, uma voz do céu, e a voz de Deus é a voz do nosso Deus. É júbilo no céu, o céu está exultante, é o fim, acabou a servidão.
acabou, o cordeiro está de volta, o rei voltou. Também diz que é como a voz de um grande trovão. E aí o salmista, no Salmo 29, ele diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja. Então é como a voz de um grande trovão, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ele despedaça. Então essa voz de um grande trovão, mas também diz João que ele ouve a voz de Deus, o céu está rejubilando. E se Deus está alegre, todo mundo está alegre. Se Deus está rejubilando, todos na volta estão rejubilando. E aí se diz que ouve também uma voz de arpista. João ouve uma voz de arpista. Lembra-se, dão harpas. Todos têm harpas nas mãos e aí eles vão começar a tocar essas harpas. E se ouve e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciãos. Então, você começa a cantar no céu. Novamente o céu está cantando. É um cântico novo. Você proclamou a dignidade, a glória do Cordeiro, e agora o Cordeiro está sobre o Monte Sião e o céu está festejando. Lembra no capítulo 11, havia festa no céu porque o reino do mundo vieram a ser do nosso Deus. Então se adorava ao Senhor. É tempo de dar a retribuição àqueles que mataram os servos de Deus, aos que destruíram a terra. E aqui agora o Cordeiro está sobre o Monte Sião, se congregam a ele os 144 mil, e se canta, e se começa a cantar e a glorificar, a proclamar a dignidade e a glória do Cordeiro. E que diz que esse canto que se ouve desde o céu, se faz ouvir na terra. O canto é cantado no céu, diante do trono, mas se faz ouvir na terra. E ninguém consegue aprender, senão os 144 mil, de uma maneira sobrenatural. Eles conseguem aprender e proclamar a glória do Cordeiro, um coral de 144 mil evangelistas, proclamando a dignidade do Cordeiro, a glória do Cordeiro de Deus. Aqui vai se cumprir, ao meu ver, o fim, o rei voltou. Então para mim vai se cumprir uma palavra de Isaías, quando Isaías profetiza no capítulo 40, acabou, se dá palavras de consolo ao povo de Deus. Diz assim, no Isaías 40, consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está extirpada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, é um momento de consolo. Quanto pranto nesse período, quantos judeus mortos, quanto aperto, quanto sofrimento, quanta perseguição. E diz, agora é tempo de consolo, de falar benignamente, de bradar, acabou, a guerra acabou, o rei voltou, está tudo perdoado, a iniquidade foi extirpada, ele já recebeu em dobro da mão do Senhor pelos seus pecados. E aqui é interessante porque se diz, os comentaristas dizem que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Satanás colocou no coração de Hitler que matasse os judeus, e foi uma carnificina. Se diz que mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Se diz que aqui vai ser muito pior. Nesses 7 anos vai ser terrivelmente pior a perseguição aos judeus. Que isso parece que vai ser como nada o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui é consolo. E ele vai estar em Jerusalém, vai estar na Terra Santa, vai estar sobre o Monte Sião. E também, quem sabe, se cumpra o que Zacarias profetizou no capítulo 12, quando ele diz que eles vão ver ao Cordeiro. Zacarias 12:10 diz, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E
olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido, e a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Então aqui, todos os remanescentes, todos os que sobreviveram, estão pranteando. Se derrama sobre eles um espírito de graça, quer dizer, eles vão receber o reino de graça, não é por mérito nenhum. Não é porque eles mereceram, não é porque eles foram melhores do que outros, não. É graça, graça é receber o que não se merece. Se derrama um espírito de graça, ele súplica sobre eles, e eles planteiam, e eles vão ver o nosso amado Senhor Jesus Cristo, a quem eles traspassaram, o rei rejeitado, é o seu grande salvador, e eles vão plantear todas as famílias remanescentes de Israel, vão plantear sobre o Cordeiro, e eles vão estar planteando o seu salvador, o seu rei voltou, e esse rei vai lhes conceder um reino, e Israel vai ser o centro de toda a terra. Vai se implementar um novo governo. Agora vem uma ordem mundial que não vai acabar nunca. E todos estão pranteando. O remanescente choram. Porque eles rejeitaram, mas é choro, é alegria, é choro, é pranto pelo que eles fizeram, mas é alegria pelo que o Cordeiro, por graça, está lhe dando. No versículo 4 diz que vai falar sobre os 144 mil que foram comprados da terra. Diz que esses são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Aqui se entende, embora que tenha, literalmente se dá a entender que são homens que nunca tiveram contato com mulheres, diz que aqui é espiritual, não se contaminaram, quer dizer, se manteram puros espiritualmente. Tiveram vidas castas. E não foi uma virgindade física, porque não quer dizer que seja virgem fisicamente, que seja puro espiritualmente. Mas aqui se fala de uma pureza, segundo os estendidos, uma pureza espiritual. Eles foram castos, eles não se venderam, eles não se corromperam, eles manteram a santidade agradável a Deus. Também se levanta desse versículo aqui, que por causa desse versículo surgiram os monastérios e a proibição do casamento dos sacerdotes, se considerando que aqueles que não casaram sejam as pessoas puras. E a gente sabe que isso não tem nada a ver. Pelo contrário, a história da igreja nos mostra que a castidade dos sacerdotes, a imposição do sacerdote ser um homem casto, trouxe mais problema e mais vergonha para a igreja do que se ele tivesse uma esposa. Então, aqui se diz que por isso se surgiu essa ideia de que o homem que quisesse ser puro, ele não se casasse. Mas não é o que os eruditos dizem aqui, está falando sobre pureza espiritual. Diz que eles seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Então, eles seguiram o Cordeiro no período que estiveram na terra, e agora o Cordeiro está na terra, e eles são aqueles que andam com o Cordeiro, junto ao Cordeiro, aonde o Cordeiro vai, eles estão juntos. E eles foram os comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, eles foram, no início da tribulação, os primeiros judeus, a primícia, eles foram selados. Mas, a partir do ministério deles, milhões e milhões foram arrebatados e salvos e colhidos. Foi grande a colheita de almas pelo seu ministério. Diz que na sua boca não se achou engano. E aqui também é interessante, nós vemos que o falso profeta ele só enganou, que ele falava como o dragão. Agora, eles
jamais enganaram a ninguém. Não se achou engano, não se achou falha. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles tiveram um ministério agradável ao nosso Deus. E é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre o ministério dele, e vai entrar isso aí. Nós vamos pegar a primeira epístola aos Tessalonicenses. Diz assim, capítulo 2, verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele diz: se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então aqui foi um ministério desses 144 mil que não foi para agradar homem algum. Eles foram verdadeiramente servos de Cristo, não se achou engano, eles não enganaram ninguém. Eles falaram a verdade. E aqui diz Paulo, a exortação não foi com engano. Mas como eles foram aprovados por Deus, escolhidos por Deus, e o Evangelho foi confiado a eles, dessa maneira eles falaram, não para agradar homens, mas para agradar aquele que os tinha chamado. Então o Evangelho nesse período foi entregue a eles e ele confiado a eles como primícias. E eles pregaram sem engano nenhum, não procuraram agradar homem nenhum, não se intimidaram com o anticristo, não se intimidaram na perseguição, não se intimidaram quando não agradaram as pessoas. Eles foram fiéis a Deus. E uma coisa interessante, nenhum se perdeu, nenhum se desviou. Eles foram selados e eles iniciaram e foram guardados e preservados pelo Senhor. Se mantiveram fiéis, mas foram protegidos e guardados pelo nosso Deus. Então, quando o Cordeiro está no Monte Sião, ele não fez a contagem, poxa, está faltando, uns se desviaram, uns abandonaram, uns não seguiram, uns se intimidaram, se acovardaram, não. Havia 144 mil, a totalidade foi salva. Então eles foram fiéis e Deus demonstrou também a sua fidelidade, os preservando com vida e preservando na fé. É maravilhoso quando é totalmente diferente do que nós somos. Quando nós vamos ver, nós fomos arregimentados por Cristo para pregar o Evangelho, nos foi comissionado a missão de pregar o Evangelho conforme Mateus 27, ali no final, 28, e também Marcos, no capítulo 16, que fala de ir por todo mundo pregar o Evangelho. A comissão foi dada, mas muitas vezes nós não fizemos isso com a fidelidade e com a dignidade que nós devemos fazer. Aqui nós temos 144 mil que foram fiéis, não se achou engano, eles foram irrepreensíveis, eles não se venderam em nenhum momento. E pregar o Evangelho com fidelidade, e fruto do seu ministério, o céu se encheu de salvos durante esse período. Se eles tivessem sido negligentes e fugissem da sua responsabilidade de pregar o Evangelho, quantas almas teriam se perdido e não teriam tido a oportunidade? Então Deus não se fez calar nesse período, porque nós vamos depois seguir no próximo áudio e nós vamos ver que anjos também proclamaram o Evangelho. Então, mesmo com todas as coisas que aconteceram e que a ira do Cordeiro estava se manifestando, a misericórdia e a graça de Deus se fez presente nesses 7 anos e se faz presente sempre. Deus é um Deus de misericórdia. Mesmo na sua ira, Deus tem misericórdia. Eles não se calaram. E pelo seu ministério,
Milhões e milhões foram salvos. Então é um exemplo. Hoje nós, na nossa cegueira espiritual, nós estamos nos preocupando conosco mesmo, e os outros não querem ouvir o problema deles. E não é desse jeito. Eu vou finalizar esse áudio contando um testemunho. Quem sabe tu já ouviu, se tu já ouviu que é bom, mas se tu não ouviu, que possa despertar a tua vida. No meio da grande perseguição aos cristãos pela Igreja Católica, durante a Reforma, um homem chamado John Hus, ele foi queimado, mas os seus discípulos, aqueles que ouviram a pregação de John Hus, eles, fugindo da perseguição católica, eles vão encontrar um lugar e vão formar uma aldeia na região, se me parece, na Alemanha. Esses homens, eles são ali daquela, eu acredito que eles são daquela região que hoje eu acho que se chama, ali da Sérvia, eu acho, da Sérvia, Montenegro, naquela região. É a Igreja da Morávia. Eu passei 40 anos, nunca na minha vida ouvi falar que havia uma igreja, que houve uma igreja chamada da Igreja da Morávia. Os moravianos nunca tinham ouvido falar. Mas eu escutei numa pregação de um pastor mexicano chamado Carlos Assazueta. E ele contava que todo o movimento cristão, o crescimento e a expansão do evangelho se devia à Igreja da Morávia. Era uma igreja perseguida que fugiu daquela região da Sérvia e de Montenegro, e eram seguidores de John Hus, que havia sido morto pela Igreja Católica, queimado. E eles encontram um lugar em um refúgio, me parece numa região da Alemanha, e eles formam uma aldeia, e eles, mesmo perseguidos, eles podiam, bom, nós estamos perseguidos, encontramos um lugar, vamos ficar tranquilo aqui, e vamos servir a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos esperar a volta do Senhor, e tá legal, só nós aqui vamos orar por nós mesmos, vamos fazer o nosso culto a Deus, e a perseguição está difícil. Não, eles não tiveram, mesmo diante da perseguição, diz que eles formaram essa aldeia, e diz, segundo o que eu estudava no livro da Corbã, da Assembleia de Deus, eles, nesse período que eles encontraram essa aldeia, eles não se esconderam. Foi por volta de 1731, eles formam essa aldeia, e eles congregam ali, servem ao Senhor, e eles mandam mais missionários ao mundo do que qualquer outro país. É uma aldeia só. Eles tomam, segundo o que eu vi na mensagem desse pastor mexicano, eles tomam como base Isaías 62, e é interessante nós pegar esse texto. É uma igreja de propósitos divinos. Eles pegam Isaías 62, que diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar do Senhor, não haja descanso em vós, não deis a ele descanso, até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Então, baseado nessa palavra de se colocar guarda todo dia e toda noite, que jamais se calassem, para fazer lembrar do Senhor, das suas promessas e do seu reino, e de não descansar jamais sem que vê a glória de Deus manifesta em Jerusalém. E essa proposta de Isaías que diz: não dei descanso ao Senhor até que Ele confirme as suas promessas. Essa igreja da Morávia, congregada nessa aldeia na Alemanha, eles levantam um movimento de oração diário. Mas não é a nossa oração normal, porque nós vamos fazer
uma vigília de oração. É cada um vendo seus problemas, sua dificuldade, orando por si mesmo, pela sua igreja, pelo seu povo, pelo crescimento. Tá. Não, essa igreja, ela orou e o seu objetivo era a glória de Deus, era o reino de Deus, era o evangelho de Deus, era propósitos divinos. E diz que eles oraram e fizeram uma corrente de oração de 24 horas por dia. Colocaram guardas de oração sem dar descanso para o Senhor, nem de dia nem de noite, lembrando o Senhor das suas promessas e clamando ao céu, dia e noite, 24 horas por dia, intermitente, sem parar, 24 horas por dia, orando, clamando e pedindo que o Senhor manifestasse a sua glória sobre a terra. Eles oravam 7 dias por semana. Então ela inicia 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Então todos os dias da semana. O céu era bombardeado com oração, de clamor. Era colocado guarda de dia e de noite. Eles oravam dia e noite. 7 dias na semana. E eu, na mensagem que eu escutei, diz que eles fizeram isso por 100 anos. Bombardeando e clamando ao céu. No livro da Corbã já aumentou, diz que eles oraram 200 anos. Então imagina uma pequena aldeia fugitiva que era para encontrar um lugar. Bom, aqui encontramos descanso, vamos ficar tranquilos, vamos servir a Deus, vamos ficar quietinho aqui, estamos livres da perseguição católica, vamos só servir a Deus e vamos seguir a nossa vida. Não, eles encontram um local. E pelo Espírito Santo de Deus eles são inspirados a orar e levantam um movimento de oração. E não só ficaram orando, mas eles também enviam missionários ao mundo. Aos lugares mais distantes eles começam a enviar missionários. Diz que ninguém enviou tanto missionário como essa igreja da Morávia. E aí o mundo todo é impactado por eles. E esse é um grande exemplo para nossas vidas. E eu termino esse áudio com esse testemunho deles. Pai, nós te damos graça pela tua misericórdia e que nós sejamos fiéis até o final ao ministério que nos está confiado através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.